Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais uma EBD, dando continuidade aqui aos nossos estudos relacionados ao Setembro Amarelo, né? Semana passada nós já falamos, hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos trazer aqui algo mais específico, né? Sobre... Semana passada nós falamos de forma mais geral, né, mais abrangente, falando sobre o que a Bíblia fala sobre o suicídio, né, os casos de suicídio na Bíblia, como que nós devemos nos posicionar diante desses casos, tanto se nós passarmos por isso com pessoas próximas a nós, ou se nós, porventura, sentirmos esse desejo em algum momento, como nós devemos nos posicionar. E hoje nós vamos falar sobre o Vale da Sombra da Morte, que é justamente esse lugar de dor, né, de desilusão, esse lugar amedrontador muitas das vezes, né? E nós vamos entender um pouco mais daquilo que o salmista tem a nos ensinar aqui. Amém? Bom, irmãos, o que significa o Vale da Sombra da Morte? Então, é uma expressão, né, para simbolizar um lugar de medo, um lugar sombrio, um lugar ameaçador. Né, o salmista ele vai usar essa expressão lá no Salmo 23, no versículo 4, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nessa expressão, vale da sombra da morte, a palavra vale traduz um termo hebraico, né, que indica uma grande depressão no solo, né, como se fosse um desfiladeiro, um vale mesmo, né, algo profundo, com muitas dificuldades, um terreno com dificuldades de se andar, vamos dizer assim. O complemento da frase, sombra da morte, é para traduzir de forma literal ali um termo também hebraico que significa sombra mortal. Ou, dependendo do contexto, dependendo da tradução em que essa frase aparece, é para traduzir trevas profundas ou escuridão pesada, densa, né? Então, em algumas passagens bíblicas onde o termo ele é aplicado, a ideia de escuridão ela vai ser um pouco mais indicada, enquanto em outras passagens a palavra perigo, ou talvez até mesmo morte, propriamente dito, sejam os sentidos mais pretendidos ali pelos escritores da Bíblia, ali, pelos escritores dos livros, né, especificamente. No livro de Jó, por exemplo, esse termo ele vai aparecer para descrever a terra das trevas e da sombra da morte, que é uma frase simbólica para indicar um lugar de morte, um lugar de dor, ou o lugar dos mortos, propriamente dito. Já na profecia do profeta Jeremias, lá em Jeremias 2:6, a expressão sombra da morte também é aplicada para descrever o deserto e os seus perigos mortais, tudo aquilo que envolve os perigos de um deserto, por exemplo. Os comentaristas bíblicos eles vão se dividir aqui na opinião, né, que eles têm em relação ao que o salmista quer dizer com o Vale da Sombra da Morte. Alguns vão dizer que essa ideia é uma ideia de morte propriamente dita, né, para expressar a morte, e outros vão dizer que ele está se referindo a algo mais genérico, né, às dificuldades por si só, as crises da vida, né, não apenas só a morte, né, propriamente dito. Então, nesse sentido, nós podemos entender que o Vale da Sombra da Morte, ele representa qualquer experiência difícil que nós venhamos ter durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, qualquer experiência que cause muitos temores, muitas aflições, angústias, inclusive a morte também, ok? Então, o que nós não podemos perder de vista quando nós pensamos aqui nessa expressão Vale da Sombra da Morte? Nós precisamos nos lembrar que o salmista ele usa essa descrição aqui, trazendo a imagem, né, de um pastor que cuida do seu rebanho, como a figura aqui do Senhor que cuida do seu povo também. Então o salmista ele abre lá o Salmo 23, que é muito conhecido, né, dizendo que o Senhor é meu pastor
nada me faltará. Depois ele vai continuar dizendo que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para junto das águas tranquilas. Na sequência, ele vai dizer que o Senhor restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele diz tudo isso, e aí no versículo 4, ele vai falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então todas essas afirmações que o salmista faz aqui, elas trazem de forma figurada, né, os cuidados que um pastor tem para com o seu rebanho, para com as suas ovelhas. Então quando ele fala sobre o vale da sombra da morte, ele ainda mantém esse propósito. Ele está falando ainda de algo que diz a respeito do que o pastor está fazendo com as suas ovelhas, junto das suas ovelhas. Então, da mesma forma que as ovelhas elas descansam em pastos verdejantes, que elas caminham por lugares tranquilos, planos e confortáveis, muitas das vezes elas também precisam passar por caminhos difíceis, escuros, terrenos acidentados, né, com dificuldade, que trazem vales, que trazem ameaças também nas suas covas escuras, animais selvagens prontos para atacar, para devorar essas ovelhas. Então, da mesma forma acontece conosco, né? O povo de Deus, ele é guiado pelo próprio Deus, ele está de fato seguro sobre a proteção do nosso Deus, aquele que é o nosso pastor, né, que nos guia. Porém, mesmo para nós que habitamos sobre o esconderijo do Altíssimo, que descansamos sob a sombra do Onipotente, nós também estamos sujeitos, né, a sermos submetidos a andar, a caminhar, a passar pelo vale da sombra da morte. Perceba que o salmista ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o crente ele não está imune às aflições dessa vida. Ainda que eu ande, significa que eu posso andar. Então ele está nos mostrando uma possibilidade real, uma possibilidade verdadeira. Tanto quanto nós andarmos em pastos verdejantes, né, bebermos ali das águas, né, tranquilas, estarmos sobre a sombra das asas do Altíssimo que nos protege, que nos livra, também existe a possibilidade de nós passarmos pelo vale da sombra da morte. E qualquer ensino que fale o contrário disso, qualquer ensino que insinue que a fé é o suficiente para que nós tenhamos uma vida tranquila eternamente, é um ensino errado. Ok? O que a Bíblia diz claramente, de forma genuína, o que ela mostra é que a dor e o sofrimento são também instrumentos através dos quais Deus forja a fé dos seus. Então ele aperfeiçoa a fé dos seus, daquele que ele salvou. Então a dor, o sofrimento, a angústia, tudo isso faz parte da caminhada cristã. E nós precisamos estar conscientes disso, ok? Mas, mesmo diante disso, nós temos a consciência de que nós não precisamos temer mal nenhum. O medo ele pode ser algo devastador para as nossas vidas, né? Muitas vezes, em tempos de crise, em tempos de grandes aflições, o medo ele mata mais do que o próprio motivo da causa do medo. Às vezes o medo ele toma conta da nossa mente por coisas que nem são reais naquele momento, por coisas que ainda nem aconteceram, por coisas que são possibilidades ainda, que não são reais propriamente ditas. E nós temos esse dom, né, de nos atemorizarmos com coisas que nós ainda não vimos, que ainda não sentimos, que não sabemos como vai ser. Quantas vezes nós criamos situações na nossa mente e que quando elas chegam, a gente fala assim, eu pensei que ia ser pior. E a gente consegue passar. Mas a gente só consegue passar porque existe o pastor que está nos protegendo, que está nos guiando, que está nos conduzindo, certo? Então, quando o salmista ele fala do vale da sombra da morte, ele não está ignorando aqui a existência do medo. Muito pelo contrário. Na verdade, ainda que de forma indireta aqui,
ele admite que o vale da sombra da morte é um lugar de medo, é um lugar de terror. Então, ele não está ignorando aqui o medo, ele está falando que nele mesmo ele não possui algo que seja capaz de tranquilizar o homem em relação à adversidade da vida. Ok? E aqui, mais uma vez, nós podemos usar a figura do rebanho para nos ajudar a entender essa questão. Por quê? As ovelhas, elas são consideradas os animais mais medrosos que existem. Certo? E talvez as ovelhas também elas possuem uma certa dificuldade de enxergar. Elas têm uma visão muito fraca. E você imagina um animal medroso, que não enxerga bem, caminhando por um vale escuro, por terrenos difíceis de passar, com feras selvagens à sua volta, prontas para devorá-la. Então, esse é um cenário muito amedrontador, né? Então o salmista, ele se coloca no lugar dessa ovelha frágil, ele se coloca no lugar dessa ovelha assustada, mas que por um motivo que está além das suas próprias capacidades, por um motivo que está além das suas próprias forças, ele não se deixa vencer pelo medo. Por isso, com toda a confiança, ele vai declarar que ainda que ele andasse pelo vale das sombras da morte, ele não deveria temer mal nenhum. Então, diante disso, o que Davi está dizendo aqui, basicamente, ele está afirmando que o medo faz parte da sua própria natureza. E nós precisamos entender isso. Sentir medo faz parte, às vezes, né? Ou muitas das vezes. E que esse ambiente ameaçador, as circunstâncias perigosas que nos afligem, né, durante a nossa vida, elas são como combustíveis para inflamar esse medo, para fazer com que esse medo seja algo ainda mais forte, mais claro, mais feroz na nossa vida. Mas ele também afirma que existe algo superior a esse medo. Existe algo que traz a possibilidade de nós termos a certeza nos nossos corações de que, independentemente do que aconteça, nós não precisamos temer coisa alguma. Por quê? Porque tu estás comigo. É o que diz a sequência do versículo. Alguém pode perguntar, né, no meio disso tudo, por qual motivo então que eu não devo temer, que eu não devo ter medo diante das situações da vida? Quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, como que eu não vou ter medo? Né? Qual que é o antídoto que pode neutralizar o medo na minha vida? E a resposta para isso, irmãos, a gente pode tirar de uma outra pergunta também mais prática, que é: o que faz com que ovelhas, que são animais tão medrosos como nós vimos, o que faz com que elas sejam capazes de atravessar por esse vale escuro, onde existem feras selvagens ali prontas para atacá-las? Como que elas podem, como que elas fazem então para atravessar tão facilmente assim? Não tão facilmente, né? Mas como que elas conseguem passar por esse vale, mesmo diante dessas circunstâncias tão contrárias a elas? E a resposta é simples. Porque existe a presença do pastor conduzindo. Porque tu estás comigo. A voz do pastor, ela acalma as ovelhas, ela orienta as ovelhas. A vara que o pastor usa para proteger elas traz essa sensação de segurança. O cajado para manter ali as ovelhas andando, caminhando na direção correta. Tudo isso é o que traz calma, tudo isso é o que tira o medo das ovelhas para que elas possam cruzar o vale da sombra da morte e chegarem seguras do outro lado. Ok? Então, mesmo sendo animais medrosos e indefesos, essas ovelhas, elas conseguem atravessar pelos terrenos escuros e perigosos pelos quais elas passam no decorrer das suas vidas. Então não é diferente conosco também. O salmista ele deixa claro o motivo pelo qual o nosso medo é vencido. Ele diz que ele não teme atravessar o vale da sombra da morte, não porque ele é forte, não porque ele sabe, não porque ele tem conhecimento, não porque ele já passou por ali várias vezes e ele sabe como é, não porque ele conhece aquela estrada, mas porque o seu pastor está junto dele. Então, em um terreno
confortável, isso é algo interessante, o pastor de ovelhas, geralmente, ele vai à frente das ovelhas, conduzindo o rebanho, para que o rebanho o siga. Mas, aqui no Vale da Sombra da Morte, diante desses terrenos mais difíceis de caminhar, o pastor ele se coloca ao lado do rebanho, justamente para protegê-las, as ovelhas, de situações que possam surgir e para conduzir as ovelhas também pelo melhor caminho, para trazer essa proteção, para escoltar propriamente aí o rebanho. Então é interessante também nós notarmos que antes dessa declaração aqui, o salmista ele está falando do pastor. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele me, está sempre falando sobre o pastor. Mas aqui, nesse momento que parece ser o momento mais crítico aqui da narrativa, ele passa a falar com o pastor. Isso se torna algo mais íntimo, algo mais pessoal. Isso prova que quando nós passamos por esses momentos difíceis, por esses momentos de dor, de medo, de temor, nós temos alguém próximo de nós. Ele não fala mais sobre o pastor, sobre aquele que nos faz andar em pastos verdejantes. Ele fala: porque tu estás comigo. Isso já se torna algo mais próximo. Parece uma conversa com alguém que está do seu próprio lado ali. Está conversando aqui, próximo. Ele não está falando mais para alguém, ele está falando com alguém. Ele não está falando sobre alguém, ele está falando com alguém agora. Isso mostra que o Senhor está ao nosso lado, caminhando junto conosco, não mais à frente, nos conduzindo, mas agora ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos protegendo dos perigos que possam surgir à nossa volta. Ele está conosco. É aí que ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém? Então, diante disso, o vale da sombra da morte, ele não assusta mais as ovelhas do Senhor. A presença do Senhor, ela é tão real, ela é tão próxima aqui do seu povo, que Deus ele se revela como o pastor na pessoa do seu Filho, Jesus. Ele é o bom pastor, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele está conosco. Ele está tão junto das suas ovelhas que ele dá a sua vida por elas. Esse é o nível de proximidade de Deus com o seu povo. Ele entrega a sua vida no nosso lugar. Por isso, irmãos, as ovelhas, elas, ainda que sejam animais medrosos, que possuem muitas dificuldades, elas, diante da presença do seu pastor, elas não andam temerosas. Sentir medo é uma coisa comum, inerente a nós, algo que faz parte de quem nós somos. Mas andar com medo é outra coisa completamente diferente. Sentir medo em situações específicas, por não conhecer a situação, pela dúvida do que pode acontecer, é uma coisa, mas sustentar e viver com esse medo é algo completamente diferente. É se esquecer que o pastor, o bom pastor, está ao nosso lado. Então aqueles que estão em Cristo, eles sabem que ainda que andem pelo vale da sombra da morte, eles não estão sozinhos. Porque por mais que o ambiente seja ameaçador, por mais que as circunstâncias da vida sejam difíceis de lidar, sejam duvidosas, sejam circunstâncias que tragam medo de fato para nós, sejam circunstâncias que às vezes faça com que o homem sinta até mesmo vontade de morrer. Ainda que tudo isso seja real, os crentes, eles sabem que o bom pastor está caminhando ao seu lado, guiando, cuidando, trazendo toda a providência divina necessária. Então, definitivamente, o Vale da Sombra da Morte também é um lugar onde o Deus Todo-Poderoso reina, onde o Deus Todo-Poderoso é soberano sobre todas as circunstâncias que nos acometem no decorrer das nossas vidas. E eu gostaria de dar uma ênfase agora em uma pessoa da Bíblia que viveu da maneira mais trágica possível, mais
intensa possível o vale da sombra da morte, que é Jó. Não tem como nós pensarmos no vale da sombra da morte sem pensarmos em Jó. E quando nós olhamos para o lamento de Jó registrado na Bíblia, nós temos a prova de que até mesmo os crentes mais piedosos, mais santos, mais fiéis a Deus, correm o risco de passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que simples e unicamente para que a sua fé seja provada, seja testada, mas correm o risco de passar por este lugar. Jó, ele sofreu de uma depressão tão profunda, tão angustiante, a ponto de entrar em desespero e desejar nunca ter nascido, e desejar de fato a morte. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia registra esse lamento de Jó, ela também registra a paciência que ele teve. E muitas das vezes quando nós falamos da paciência de Jó, nós nos esquecemos que essa paciência é fruto de uma perseverança de Jó. Ele perseverou em suportar todo aquele sofrimento que ele estava sentindo. Jó, ele só se tornou um exemplo de paciência para nós hoje porque ele perseverou, porque ele suportou a dor sem perder a confiança em Deus. E é por isso que Tiago, escrevendo sobre Jó, lá no capítulo 5, versículo 11 de Tiago, ele diz: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Preste atenção nisso, irmãos. Felizes os que foram perseverantes. Uma palavra completamente oposta daquilo que Jó estava vivendo. E ele fala: vocês ouviram falar a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Felizes aqueles que sofreram como Jó sofreram e perseveraram, e não desistiram e continuaram, porque o Senhor é misericordioso e trata com compaixão os seus. E nós precisamos, irmãos, parar de olhar para esses exemplos bíblicos como se eles fossem super-homens, como se eles tivessem superpoderes, porque eles não tinham. Eles eram gente como a gente, feito de carne e osso como nós. Não existe diferença alguma na capacidade que esses exemplos, que esses homens tinham, da capacidade que nós temos hoje. Ah, mas era Jó, né? Era Jó. Um homem criado do mesmo barro que nós, com as mesmas dificuldades que nós, tanto que ele viveu aqui talvez muito mais dificuldades que nós. E nós desistimos por muito menos. Eu não falo isso, irmãos. Sempre que eu penso em sofrimento, eu penso em Jó. Porque eu costumo dizer que quando eu lembro de Jó, os meus problemas desaparecem, como se não existissem. Mas eu não falo isso para menosprezar a sua dor, os seus limites, nada disso. Eu falo isso na intenção de te encorajar mesmo, a olhar para a vida de Jó, a perceber tudo que ele sentiu, tudo que ele passou, sem merecer. Porque o próprio texto bíblico diz, o próprio Deus diz que não havia ninguém como ele sobre a face da terra. Jó era o exemplo de ser humano a ser seguido. Deus se orgulhava de Jó. Tanto que ele provoca Satanás. Você viu o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele sobre a face da terra, um homem íntegro, segundo o meu coração. E tudo que aconteceu com ele, irmãos, talvez a revolta que isso possa gerar no coração poderia ter gerado no coração de Jó, nós nos revoltamos por muito menos. Nós não somos 1% do que Jó era, e nós nos revoltamos com Deus, muitas das vezes, por aquilo que Ele não nos deu, porque Ele não nos permitiu viver algo que nós queríamos viver, Ele não nos deu algo que nós gostaríamos de ter, e nós já nos revoltamos. Então, irmãos, sempre que você lê a respeito da vida de Jó, ou a respeito de qualquer exemplo aqui da Bíblia, exceto Jesus, que nós não somos iguais a Ele, nunca seremos como Ele, jamais, em hipótese alguma. Mas todos esses exemplos de homens, mulheres, que nós temos aqui na Bíblia, não existe nada de diferente.
Talvez o que existe de diferente é a vontade que eles tinham de buscar a Deus, de servir a Deus, de serem obedientes a Deus. E é isso que fazia com que eles se tornassem pessoas diferentes. Mas até então, na sua criação, no que eles eram, tão pecadores quanto nós. Tão falhos e sujeitos ao erro como nós. Então não olhe para Jó diante de tudo que ele passou como se ele fosse um super-herói. Ele era um ser humano como nós. E suportou, perseverou. Isso então precisa se tornar um exemplo para nós. Mas Jó, ele lamentou por tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E o primeiro lamento de Jó foi questionando o dia do seu nascimento. Então ele já começou já no ápice, já questionando por que ele havia nascido. Então nesse sentido ele chegou até a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a noite em que ele foi concebido. Ele se refere então a este dia que deveria ser um dia de alegria, né, um dia de contentamento. Um dia de nascimento é um dia de felicidade, né? Quando nasce alguém, um bebê, as pessoas ficam felizes automaticamente. Mas ele fala desse dia como se fosse um dia desastroso, um dia terrível. Então, basicamente, Jó desejou que o dia do seu nascimento nunca tivesse existido. Ele fosse apagado do calendário. Então, o raciocínio de Jó era bem simples. Ele conclui que teria sido muito melhor que ele jamais tivesse nascido do que ter que sofrer tudo aquilo que ele estava sofrendo. Todas as alegrias que ele já tinha tido até ali, já tinha experimentado na vida dele até aquele momento, elas não compensavam diante de toda a dor que ele estava sentindo. Toda a alegria que ele já havia sentido, para ele, já não tinha mais tanto peso assim, porque a dor era muito maior naquele momento. Mas, nesse ponto, a paciência de Jó, ela foi ressaltada. Então nós precisamos lembrar que Jó, sendo testado aqui ele estava, apesar de não saber disso. Mas Satanás ele estava decidido que faria Jó blasfemar contra Deus. Por outro lado, Deus ele havia dado já um testemunho da integridade, da fidelidade de Jó. Então quando no lamento de Jó ele começou a amaldiçoar o dia ali do seu nascimento, talvez Satanás, né, tenha pensado que estava prestes a conseguir o que ele queria, né? Só que a paciência de Jó, ainda que cheio de dores físicas, mentais, espirituais, por que não? Porque ele estava sendo tentado por Satanás, diante das dúvidas, dos medos, da frustração, ele não cruzou a linha da apostasia. Ele não se revoltou contra Deus. Ele chegou ao ponto de rogar pragas em si mesmo, de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Mas ele jamais considerou a possibilidade de amaldiçoar a Deus e os seus planos. Então, o outro lamento de Jó, depois disso, foi ele ter amaldiçoado ali, ele ter lamentado, na verdade, por ele não ter morrido no seu nascimento. Então, primeiro ele lamentou por ter nascido. Depois ele lamentou, já que nasceu, por que não morri? Né? Ele pensou, por que eu não morri ali no momento que eu nasci? Então ele argumenta que se ele tivesse morrido, se tivesse acontecido isso no momento do seu nascimento, ele já estaria descansando dos desprazeres desse mundo, das dores dessa vida. Ele não estaria mais sofrendo tanto daquela forma. Então a essência aqui do lamento de Jó parte dessa mesma ideia. Ele preferia não ter vivido uma vida inteira, ainda que tivesse tido ótimos momentos, momentos felizes, construído uma família, construído riquezas, mas ele preferia ter morrido antes de desfrutar disso tudo, do que estar sofrendo tudo que ele estava sofrendo. Jó, irmãos, ele era o homem mais importante do Oriente. Ele tinha sido pai de 10 filhos, era o homem mais rico da terra, um homem reto, tudo corria bem para ele. Mas mesmo assim, ele, diante de toda essa dor, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, passando, ele preferia ter morrido no momento do seu nascimento, para não estar suportando tudo isso. Então, em tudo isso, irmãos, Jó
mais uma vez, teve paciência. A sua fé foi mantida. A fidelidade dele a Deus não foi abalada. Depois de ter lamentado, desejado não ter nascido, depois de ter lamentado, desejando ter morrer no dia do seu nascimento, Jó lamenta agora por continuar vivo. Já que ele nasceu, já que ele não morreu quando nasceu, ele desejou morrer agora então, diante de tudo aquilo. Ele preferia que a sua vida chegasse ao fim. Ele preferia morrer a ter que continuar lidando com aquela grande perturbação que ele estava vivendo, física e mental. O seu sofrimento era tão grande que a morte parecia para ele algo mais razoável do que aquilo que ele estava vivendo. Porque para ele talvez seria o momento em que finalmente ele encontraria repouso. Porém, também nesse ponto, a paciência de Jó permaneceu inabalável. Sim, ele preferia morrer, ele desejou morrer, ele preferia que aquele mal que ele estava passando fosse capaz de o matar, de tirar a sua vida, mas em momento algum ele desejou por si só tirar a sua própria vida. O texto bíblico jamais diz que Jó sequer considerou a possibilidade alguma vez dele mesmo tirar a sua própria vida. Por isso nós podemos dizer que a paciência de Jó apontava para a sua fé. Jó tinha perdido a alegria de viver, mas ele não tinha perdido a confiança e o temor no Senhor. A sua dor era grande, era algo que estava além das suas forças, mas ele continuava tendo a certeza a respeito da soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. Então é verdade que Jó, mesmo sendo o nosso maior exemplo aqui de paciência, maior exemplo de persistência, de resistir ao mal, ele também se lamentou, ele também se queixou, ele também sentiu angústia no seu coração. Algumas pessoas pensam que ter fé de verdade, que apenas ter fé de verdade, já torna uma pessoa imune ao sofrimento. Ou pensam que se alguém está sofrendo é porque não tem fé. Pensam que se alguém lamenta é porque não confia em Deus. E o exemplo de Jó aqui é muito claro para nos mostrar que é o contrário disso. Uma coisa não está completamente ligada com a outra. Jó, apesar de crer com todo o seu coração em Deus, apesar da certeza de que Deus não o havia abandonado, ele lamentou, ele se entristeceu, ele desejou não viver mais. Certo? Então, irmãos, a história de Jó, ela prova o contrário disso, de que quem sofre é porque não tem fé. Ela nos ensina que ter fé não significa escapar da dor, mas significa perseverar na dor. Ter fé é isso. É saber que a dor está ali. É saber que inevitavelmente em algum momento das nossas vidas nós sentiremos a dor. Mas a fé significa entender que Deus está no controle, inclusive da dor. É entender que através da dor eu posso crescer ainda mais. A minha fé pode aumentar ainda mais. Ter fé, então, não significa que nós jamais poderemos lamentar ou se queixar da dor. Mas significa enxergar que Deus é Senhor, até mesmo sobre aquilo que causa a nossa dor, que é a razão do nosso lamento. Por isso que nós lamentamos, no nosso lamento ali, pensando em Jó, nós também podemos ver de forma clara e nítida essa paciência. Essa paciência, irmãos, é o que é a âncora da nossa fé em Deus. Essa paciência, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser estimulada em nós, no nosso dia a dia, para que nós não deixemos de ter fé em Deus.
mesmo diante da dor, mesmo diante das lutas, das batalhas, nós precisamos esperar pacientemente em Deus, crendo que Ele está no controle de cada uma das situações. Agora, por que Jó suportou tudo isso? Porque ele cria em Deus. Eu não tenho a menor dúvida em dizer, irmãos, que uma pessoa sem Deus passar por menos da metade do que Jó passou, já teria cometido uma atrocidade com a sua própria vida. Imagine você chegar na sua casa e de repente chegar uma notícia de que todos os seus filhos morreram de uma só vez, em um acidente trágico. Talvez isso já seria o suficiente para uma pessoa sair por aí e já se matar. E Jó sofreu muito mais do que isso. Ele recebeu essa notícia, ele recebeu a notícia de que estava falido, de que não tinha mais dinheiro, não tinha mais bens, não tinha mais nada. Ele adoeceu com doenças que faziam as pessoas se distanciarem dele, pessoas próximas dele se afastarem, o julgarem por ele ainda permanecer fiel a Deus. Perceba tudo que Jó passou, mas ele só passou porque o bom pastor estava conduzindo a vida dele, estava ao seu lado. No vale da sombra da morte, ele tinha o pastor cuidando dele, guiando ele, caminhando junto com ele. Então, irmãos, se em algum momento das nossas vidas nós passamos por esses momentos de dor, de angústia, se nós conhecemos pessoas que estão passando por isso, desejando morrer, desejando tirar a sua própria vida, nós precisamos nos lembrar e alertar essas pessoas sempre que o vale da sombra da morte não é o fim. Não precisa ser o fim. Nós precisamos nos lembrar que o bom pastor, ele está escoltando o nosso caminho, cuidando dos nossos próximos passos. Nós precisamos nos lembrar de chorar, sim, de colocar as nossas angústias para fora, de nos abrirmos, de nos desesperarmos aos pés de Deus, muitas das vezes, sim, por que não? De correr atrás de ajuda, de clamar por socorro, mas de saber que vale a pena esperar com paciência e perseverança no Senhor. Ele é o bom pastor que guia o rebanho diante das circunstâncias difíceis, diante da escuridão, diante de terrenos difíceis de andar. É Ele quem nos guia. Imagine você dirigindo o seu carro em uma noite escura, sem farol, em um terreno todo esburacado, com valetas, né? Imagine a dificuldade de fazer isso. Como isso se tornaria muito mais fácil com alguém do seu lado, com uma grande lanterna, que conhece o caminho e que vai te guiar até você chegar do outro lado, onde a pista está um pouco melhor. É fácil? Não é. Mesmo assim é difícil. É um pouco difícil, mas o que era impossível se torna possível. Seria impossível nós passarmos por essa pista, né, totalmente escura, sem sequer um ponto de luz, um terreno completamente desconhecido por nós, esburacado, cheio de dificuldades, às vezes sem sinal de celular, com a possibilidade de ser assaltado. Tudo isso são perigos reais. Mas se nós tivermos alguém para fazer a nossa escolta, nos guiar até nós chegarmos nesse lugar que nós precisamos chegar, isso se torna muito mais fácil. E esse alguém é o Senhor. É o nosso bom pastor. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos protege. É Ele quem traz segurança para o nosso caminhar. E é por isso que nós não precisamos desistir.
O vale da sombra da morte não é o fim. Não precisa ser o fim. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre, Pai. Nós te agradecemos por esse momento que nós tivemos, pela chance que tivemos de estar aqui reunidos, como parte do teu corpo, do teu povo, da tua igreja, para aprender um pouco mais sobre o Senhor, para entendermos, Pai, que mesmo diante das circunstâncias adversas da vida, nós podemos confiar no Senhor. Nós não precisamos temer mal nenhum, porque Tu está conosco, cuidando de nós, cuidando dos nossos corações, cuidando das nossas mentes, trazendo luz para onde está escuro, mostrando, Deus, os caminhos, os atalhos para que nós desviemos dos vales, dos buracos, das depreciações da pista, Deus, do nosso caminho. Obrigado, Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós. Nós sabemos que se não fosse pelo Senhor, nós já teríamos desistido há muito tempo. O Senhor conhece, Deus, a realidade de cada um de nós, de cada uma das pessoas que estão aqui, de cada uma das pessoas que irão assistir esse culto depois, essa ministração depois. O Senhor conhece as dificuldades. O Senhor conhece o vale da sombra da morte de cada um. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar o Senhor ao nosso lado. Que nós não venhamos, no meio do nosso desespero, dos nossos medos, da nossa cegueira, deixarmos de enxergá-lo como aquele que está cuidando de nós, como o bom pastor que tem cuidado de nós. Cuide, ó Deus, das nossas vidas. Não permita, Pai, que nós desistamos, porque sabemos que o Senhor é quem nos trouxe até aqui. O Senhor é quem nos deu vida, e a nossa vida está em suas mãos, e somente o Senhor é quem pode tirá-la. No dia em que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser. Nos dê discernimento, Pai, para lidar com as pessoas à nossa volta também, que precisam ser ministradas, que precisam ser apoiadas, que precisam ser orientadas, exortadas, consoladas. Nos dê sabedoria, Pai, de lidar com situações tão difíceis que muitas das vezes nós não temos sequer capacidade para isso. Mas o Senhor tem. E o Seu Espírito que habita em nós pode nos capacitar a fazer, Pai. Para que o Seu nome no final de tudo seja louvado, seja exaltado, seja engrandecido em nós e através de nós, Pai. Nos dê um ótimo restante de dia, um ótimo início de semana, uma semana abençoada, produtiva em nossas atividades. Cuide de nós, faça que nós sejamos exemplos, ó Deus, a ser seguidos no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estejamos, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.